Eu estou sendo cirúrgica, estou preferindo fazer uma abordagem cirúrgica agora. Tudo bem, então vamos começar. Bom, pronto, Lins? Eu silenciei minha câmera, mas não o vídeo. Ok. Boa noite a todos, muito obrigado. Nós estamos no último evento do primeiro Congresso Científico em Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Eu tenho certeza que quem chegou até aqui e acompanhou essa jornada que nós iniciamos na segunda-feira se surpreendeu com o nível dos debates, com os conteúdos que nos foram disponibilizados, e a gente pode ter certeza que aqui a gente teve só uma pequena dimensão do que é que hoje os defensores, os servidores que estão num processo de formação, né, que estão fazendo seu mestrado, no caso da doutora Tessa, a proponente dessa atividade, está fazendo o seu processo de doutoramento, que é uma pequena dimensão do que eles estão vendo e estão querendo trazer para dentro das atividades que são desenvolvidas pela Defensoria Pública. E para mim, como servidor, eu sou o Paulo André, o analista jurídico da Defensoria Pública no Núcleo de Defesa de Direitos Humanos. Para mim é uma grande honra estar aqui e poder fazer a abertura desse momento. O nosso congresso foi organizado em parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública, né? Uma demanda feita aqui pelo Núcleo de Defesa de Direitos Humanos, a pessoa da doutora Karina, e nós congregamos com membros e servidores que são acadêmicos do mestrado de prestação jurisdicional e direitos humanos da Escola da Magistratura do Tocantins, em parceria com o UFT, e conseguimos, nesse momento tão delicado, tão difícil, que tem sido 2020 para toda a humanidade, virtualizar um evento que a gente adoraria estar fazendo de forma presencial, com tanto afeto, com tanto carinho, que eu tenho certeza que foi o processo de fazer essas atividades e de fazê-las emergir para cada uma das pessoas que puderam nos acompanhar. A todos, desde já, meu mais sincero agradecimento. A nossa atividade, o Cinefórum, propõe uma horizontalidade, então a gente quer que o ambiente seja mais dinâmico, mais prático. Então, assim, por favor, quem puder, quem está aqui na sala, que entrou, se sentir à vontade, abra o vídeo, participa, deixa que a gente perceba você, virtualize-se para nós também. Tem tanta gente aqui, eu estava falando para os professores que entraram antes, você se tornou uma pessoa virtual, de fato, para mim. Eu já havia conversado com você, já havia mandado e-mail para você, mas eu não te via, eu não sabia quem era você, mesmo tendo visto o seu Lattes. E aqui tem pessoas maravilhosas que eu sei que estão na plateia, que podem abrilhantar, e para nós do projeto Cinefórum Olhar Direitos, é muito querido quando vocês se apresentam aqui conosco, tá bom? Bom, o Cinefórum Olhar Direitos de hoje é a nossa 8ª edição. O Cinefórum Olhar Direito consiste em uma atividade integrante do projeto de extensão Educa-DH, vinculado ao grupo de pesquisa e educação e direitos humanos do programa mestrado de prestação jurisdicional e direitos humanos, né, oferecido pela Universidade Federal do Tocantins, em parceria com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense. E tem por objetivo sensibilizar sobre os direitos humanos por meio de um diálogo qualificado sobre temas e práticas cotidianas da sociedade, estimulado pela linguagem cinematográfica. Assim, nós podemos contribuir para a formação da cultura e da educação em direitos humanos, promovemos o acesso à cultura e o diálogo científico sobre os direitos humanos e podemos difundir também. Eu queria muito que assim, a questão da acessibilidade, que eu acho que é o nosso principal entrave hoje, pudesse ser superada e a gente tivesse um alcance muito maior. Mas, assim, eu fico muito feliz por todos que estão aqui numa sexta,
após uma semana que, com certeza, o filtro da pandemia está sobre os ombros de cada um, então não está fácil. Muito obrigado mesmo. A nossa temática de hoje é leitura e espaço de liberdade. O evento é coordenado pela defensora pública Tessia Gomes Carneiro, que nos informou que agora foi removida para a cidade de Palmas, e ficamos muito contentes com essa situação. Te recepcionamos, doutora Tessia, está aqui o evento acontecendo. Os nossos facilitadores, convidados pela doutora Tessia, a partir do diálogo proposto pelos documentários Meu Amigo Nietzsche, do ano de 2013, e Melanina Sim, Superação do Racismo na Educação, do ano de 2007, promoveram um debate sobre a leitura e como a leitura contribui para o espaço de liberdade, de formação e de readequação para, no caso, né, nós estamos debatendo do estudo da doutora Tessia, de menores infratores, de menores que já estavam em processos formativos, que já tinham seus entraves sociais, já tinham suas violações em franco acontecimento e, de repente, pelo encarceramento, talvez fiquem mais distante ainda desse mundo de grande rotatividade de informações, de avalanches de coisas novas, onde mais do que nunca o virtualizado, o acessível, quem tem a capacidade do tecnológico é quem vai sair na frente. Então, promover um debate desse dentro do âmbito do Tocantins, para nós, do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, é muito caro e muito querido. Obrigado, doutora Tessia, pela oportunidade. Insisto, quem puder abrir suas câmeras e compartilhar conosco aqui. Doutora Tessia, a palavra com a senhora. Agradeço, Paulo, e agradeço também a presença de todos os convidados para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esses dois curtas-metragens, né, do catálogo de direitos humanos. Foram escolhidos com muito carinho e transmitidos inicialmente na unidade CEIP Norte, com a presença da professora Valéria, da Gislene, pedagoga da Regional de Araguaína, e da Luzia, assistente social no CEIP Norte. Em 4 de novembro, na unidade, a gente esteve com os adolescentes que estavam nos 2 alojamentos e a gente fez uma leitura dessa linguagem cinematográfica conjuntamente com eles, e foi assim, bem frutífero, bem positivo, e a gente quis ampliar e trazer isso para o Cinefórum e convidar todos que foram convidados, foram escolhidos a dedo, porque tratam dessas questões sociais, como, por exemplo, o professor Braz, e tratam também da leitura, como a professora Eliane Yunes, que talvez ingressará na sala, e a professora Valéria também, que são da cátedra da Unesco. E quem está vivenciando bem próximo, né, a Gislene, a Luzia e o professor João Kennedy, também vão dar essa experiência, esse relato de experiência, e vão estar tratando aí desses cursos. Eu vou chamar, então, primeiramente, para iniciar, o professor Braz, e agradeço pela presença. Professor, está com o senhor a palavra. Muito obrigado, Tessia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Tessia pelo convite, agradecer à Defensoria Pública do Estado, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, à noite, né, a propósito de um tema que nos é muito importante, ou seja, partir aí dos direitos humanos e pensar a educação, pensar o acesso à educação, pensar o acesso à leitura, pensar em como a leitura pode ser libertadora, é sempre muito edificante e considero como algo de extrema importância. Estou vendo aqui uma colega de Palmas, a Patrícia Medina, gostaria de deixar o nosso abraço, né? Estamos aqui em Araguaína em processo de separação da UFT aqui, dois cantos vão se separar, mas deixo o abraço para o professor e para o pessoal de Palmas. Professor, eu queria apenas que o senhor se apresentasse, eu esqueci de pedir também. Desculpe. Tá? Porque alguns não conhecem a professora Medina e o senhor, eu lembrei, eles não vão saber que eles são da UFT.
Pois é, né? A gente vai falando e acaba se esquecendo, né? Eu sou o professor Brás Batista Vaz, eu sou historiador de formação, eu atuo aqui no curso de História e mais 2 programas aqui de pós-graduação, do campus de Araguaína, no programa de pós-graduação em Ensino de História e no programa de pós-graduação em Cultura e Território, né? Além disso, eu tenho desenvolvido aí algumas pesquisas, alguma reflexão a propósito, né, da relação entre tecnologia e sociedade, entre Estado, questões ligadas ao Estado, questões ligadas aos direitos humanos, em menor escala, mas alguma coisa nesse sentido. E sou um grande curioso e dessas temáticas, né, de forma que, de vez em quando, a gente se atreve, né, a pensar, provocar e dialogar um pouco mais aí, né, com os colegas, com a comunidade, naquilo que a gente pode auxiliar, né, dentro do nosso trabalho a todos e a comunidade no qual nós fazemos parte, tá? Bom, foi-me feito um convite, né, para fazer um breve comentário a propósito, né, dos 2 vídeos sugeridos como a inspiração, né, para a nossa conversa, o nosso diálogo aqui, né. Aí vocês vão controlando o meu tempo, se deixar, quem é da área de humanas tem esse péssimo hábito de, às vezes, falar pelos cotovelos, né. Então, vocês vão controlando aí o meu tempo, tá. Eu particularmente, né, considerei muito interessante, muito apropriados, né, e curioso, né, partirmos de 2 vídeos para falar da leitura, para falar da escrita, para falar do livro, e do livro retornar aos vídeos e comentar os vídeos, um trânsito interessante, porque conversa muito com a nossa época, né, o contexto em que vivemos, em que as pessoas especialmente a juventude, né, tende a se apegar mais, né, a essas formas de comunicação mais visuais, mais imagéticas. Todavia, sempre há um espaço para o livro, para a leitura, e esse espaço é de suma importância. É um espaço que a gente tem que lidar com ele com muito carinho, estimulá-lo com muito carinho, né? E aí penso que os vídeos são interessantes em sua proposta e trazem mensagens muito significantes para a gente nesse sentido. Bom, primeiro, em relação, né, ao vídeo Melanina Sim, né, eu acho que é uma mensagem muito positiva, né, uma mensagem de superação possível, especialmente das desigualdades a partir da educação. Então, é muito significativo que a gente sempre diga que a educação, ela pode libertar, a educação significa crescimento, não só pessoal, mas crescimento social, e educação significa oportunidade, e quando as pessoas, aquelas que sabem, né, entendem, compreendem o valor da educação, percebem essas oportunidades, elas as utilizam, elas fazem uso, né, da forma mais intensa que elas puderem no seu acesso à educação. Nesse sentido, né, a mensagem da trajetória, né, do Marivaldo Pereira, mostrado no documentário Melanina Sim, que é parte, né, de, se eu não me engano, aí, de 4, né, documentários que são correlatos, que discutem, né, a questão da superação do racismo estrutural, que põe, né, para a gente refletir sobre o racismo estrutural, sobre os desafios da educação, sobre os desafios para as pessoas que estão na periferia, né, social, na periferia das grandes cidades, que são desassistidas, como essas pessoas, muitas vezes, a partir de uma pequena oportunidade, conseguem trilhar caminhos, né, que mesmo às vezes muito sofridos, se mostram de muito sucesso.
né? Porque mostra um pouco a trajetória aí do Marivaldo Pereira, que sai da periferia para o centro do poder, não é? E de forma que eu desconhecia, né? Uma informação que eu desconhecia, e eu acho, fiquei encantado, né? O primeiro homem negro a ocupar o cargo, mesmo que interinamente, do Ministério da Justiça. Então, vejam a importância histórica, social, política disso, né? É de uma relevância extremamente grande. Então, é um relato de superação, né? Especialmente de preconceitos e de vulnerabilidade das pessoas, que estimula, né? Que nos faz pensarmos em prosseguir, né? Especialmente nós aqui que estamos envolvidos, né? Com a educação, e prosseguir nessa luta de não desistir e fazer da educação um instrumento de libertação. Libertação no sentido de Paulo Freire, libertação no sentido de emancipar as pessoas, né? De autonomizar as pessoas, para que elas tenham uma vida social plena, né? O que casa também muito bem com o outro vídeo, né? Do meu amigo Nietzsche, né? Traz para a gente aí uma reflexão sobre o contato com um livro e o quanto um livro, uma leitura, não é, pode alterar, pode enriquecer, não só em termos de conhecimento, mas enriquecer no sentido de nos trazer mais consciência e conhecimento daquilo que somos e daquilo que podemos nos tornar, daquilo que podemos ser. Atentem aí aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem, né, os títulos que foram escolhidos pelo autor do documentário, né, pelo diretor. Ele escolheu um livro do Nietzsche e ele finaliza com um livro do Marx, e isso é extremamente significativo, né? E aí eu vou destacar, né, uma pequena passagem do vídeo que eu acho fantástica, que eu acho fabulosa, que é quando o menino, com o livro do Nietzsche, ele tem dificuldade para ler, né, o nome do próprio autor do livro, ele tenta se desfazer do livro. E ao se desfazer do livro, né, ele deixa num carrinho de um senhor, né, que é coletor de recicláveis, de papel reciclável, e esse senhor, né, passa para ele, né, as primeiras informações sobre o livro e os estímulos a ele ler o livro, né? De onde que o autor do livro? É do Nordeste. Veja, do Nordeste, isso, para alguém que é imigrante, mora na periferia, saiu do Nordeste, né, já gera uma aproximação, não é? Mas é do Nordeste da Alemanha. O livro fala de futebol? Fala. Só na última página, você tem que ler inteirinho para você saber o que ele está falando de futebol, né? Veja, o mesmo que, obviamente, né, não proceda a informação, mas a criança se viu estimulada. Então, o livro, muitas vezes, e eu acho que isso é um pouco, né, do trabalho que a Tessia tem feito no CEIP, ele pede alguns estímulos, ele pede alguns facilitadores, né? Ele pede esses personagens que não deixam você se desfazer da oportunidade de acessar aquilo que está no livro, né? De trabalhar aquele conhecimento. Então, eu acho isso de uma riqueza muito grande, porque posteriormente, né, o garoto Lucas, né, ele leu o livro não só uma, não só duas, como 3 vezes, né? E coloca, e aí, obviamente, né, que o vídeo faz todo um diálogo, né, com as próprias ideias do livro, que é o principal mostrado, que é Assim Falava Zaratustra, né? Na perspectiva de emancipação, né, do homem, na perspectiva de encarar, né, a racionalidade, ou conhecer outras racionalidades além, né, da racionalidade ou daquela vida, né, que o menino leva na sua casa, na escola, né? Então, é um diálogo muito interessante que o diretor do vídeo promove, né, dentro da trajetória do menino e o texto do Assim Falava Zaratustra, né?
que aqueles que quiserem também recomendo aí a leitura, né? Ou seja, se mostra aí uma trajetória de vencimento, né, de conquista diante das resistências às novas ideias, né? E o que é uma trajetória muito bacana. Também nos leva a refletir, né, um bocadinho aí sobre a educação, né, e o que temos de educação nos dias atuais. Da mesma forma que a educação ela tem esse poder libertador, essa capacidade de emancipar o sujeito, de emancipar o indivíduo, né, as pessoas, mas nós também temos algumas dificuldades, né, no meio educacional. Então, eu acho que é interessante no vídeo, quando, né, o vídeo começa com a professora mostrando para o Lucas, né, a dificuldade com a nota baixa, e num outro momento, né, após o garoto se apropriar das leituras do Nietzsche, mostra também o garoto revolucionando a escola, né? Então o garoto se torna dinamite, e a professora, e supus eu, né, o coordenador, quando conversam, se preocupam com essa situação, né? Ou seja, a escola, ela também é resistente, né, a mudanças. Ela também pode colocar alguns obstáculos. Obstáculos no sentido de, às vezes, não estimular os alunos ou os professores ou a sua comunidade de uma forma que seja qualitativamente produtivo, que seja efetivo, né, para promover uma educação de qualidade. Ou seja, a escola, às vezes, pode fazer com que a criança, em especial, né, não se veja diante, né, dos estímulos necessários para promover esse percurso, né, de tal forma que ela se aproprie do conhecimento que está à sua disposição, que ela lide com esse conhecimento de uma forma crítica, e que faça isso para se libertar, para ser, né, um sujeito autônomo. Então, eu acho que o vídeo joga um pouco com esses dois lados da educação. A educação por meio da leitura, que tem esse potencial de libertar, né, de autonomizar o sujeito, de despertar, né, a curiosidade, né, a capacidade criativa, dentre outras coisas, né? Mas também a escola, que é um componente de um sistema social que pode ser muito excludente, né? Se nós formos observar aí as estatísticas, né, escolares de alunos, da quantidade de alunos que entram lá no ensino fundamental, no início, até esse aluno chegar à universidade, nós vemos que é um funil muito grande, né? Muito poucos desses alunos que entram lá no início chegam efetivamente ao final, chegam ao curso de Direito, como o exemplo, né, do Marivaldo Pereira, no primeiro vídeo, né? São poucos casos, mas esses casos, eles nos servem de motivação, eles nos servem de estímulo, né, justamente para nos mobilizarmos aí para alterar esse estado de coisas diante desse sistema, né, de melhorarmos aí a educação, de garantirmos que os alunos lá do CEIP, né, tenham acesso à educação, acesso que legalmente o país, o Estado, já lhes garantiu por meio das leis, mas que, todavia, restam alguns problemas a serem resolvidos para que isso se efetive, né? Para que isso consiga se tornar algo concreto na vida dessas pessoas, para que aqueles alunos lá consigam ter, por exemplo, a oportunidade de ler Nietzsche, não é? Às vezes a gente fala Nietzsche e o povo fica meio assustado, tá? Mas Nietzsche não é tudo isso, tá? Inclusive, essa obra, né, que o autor utiliza, né, é uma obra muito bacana, né? O Nietzsche, enquanto filósofo, ele, obviamente, tem as suas complexidades, mas
um excelente diálogo, né, para passar essa ideia de superação de si mesmo, né, muito significativo também, né, finalizar o vídeo com o Karl Marx e a musiquinha da Internacional, né, a musiquinha da Internacional acho que é a cerejinha do bolo ali para esse processo, né, de mostrar como é que um sujeito, como é que um indivíduo, por meio da leitura, pode se emancipar. Se colegas, vocês me digam aí se eu estou no tempo. Mas você tem mais 3 minutinhos, Braz. Ah, tá. Nossa, que milagre, eu não ter extrapolado o tempo. Bom, gente, só para, então, fazer um fechamento, né? Eu acho que eu destacaria aqui, né, como elementos muito interessantes, né, desses vídeos, a perspectiva da leitura como catalisadora, como um elemento que viabiliza essa autonomia, esse processo de libertação do sujeito, a criação, né, dessa ideia que o garoto, com o qual o garoto tem contato lá na leitura do Nietzsche, né, do super-homem, ou seja, de você superar as resistências de um modo geral, tá? Superar, né, enfim, as limitações humanas, né, essas limitações sociais, no caso ali, né, fazendo uma aproximação, e promover transformações, né, na sua vida, promover transformações na sociedade em que você vive, mobilizar a sociedade que você vive para melhorá-la. Então, eu acho que ambos os vídeos trazem essa mensagem, né, mensagem positiva, do meu ponto de vista, de que é possível superar as desigualdades, e as desigualdades sociais no Brasil configuram-se, né, como um enorme desafio político, social, econômico, né, e que nós devemos superar. E nós estamos num momento muito oportuno, muito significativo, um momento que muitas coisas, né, que nós imaginávamos que era algo pacífico, né, no nosso tecido social, estão vindo à tona e está sendo discutido pela sociedade. Isso é muito importante. Muitas coisas não se resolvem de imediato. É necessário, às vezes, um longo ciclo, né, de mudanças para que se efetive. Mas elas precisam vir à tona. Então, discutir o racismo estrutural na sociedade brasileira é de suma importância. E nós estamos num momento de movimentos, né, que pedem isso, que pedem que a sociedade se mobilize, se conscientize, que olhe para si, perceba, né, o impacto, a dimensão do passado, do nosso passado, de cerca de 400 anos de escravidão, o quanto isso ainda nos é caro enquanto sociedade organizada, enquanto projeto para construir uma nação melhor, né? Então, eu acho que essa mensagem de emancipação, de superação da vulnerabilidade, das nossas limitações, das nossas fragilidades, é algo que eu destacaria em relação a esses vídeos, os quais eu gostei muito de assistir e, enfim, espero que vocês tenham gostado aí desse meu compartilhar de algumas das impressões que eu tive sobre eles. Eu reforço que é apenas no sentido de uma conversa, tá? São impressões como todos vocês têm. Gente. Muito obrigado a todos. Agradeço, professor Braz, por trazer os seus apontamentos e principalmente por nos rememorar de alguns pontos tão interessantes do curta, né? O futebol, o Menino Dinamite, né? E eu até convoco aqueles que não assistiram o curta, ele só tem 15 minutinhos de duração. Então, a quem estiver nos ouvindo e depois que tiver a curiosidade de assistir, acredito que todos assistiram, mas quem não teve essa oportunidade, ele está no catálogo de direitos humanos. Quem jogar aí no Google rapidinho localiza. E ele é muito interessante, realmente. O Lucas, ele vira um menino dinamite e o autor, o Falson, consegue fazer toda essa trajetória dele de forma bem linear, e a educação foi para ele a elaboração da subjetividade, né? Uma forma dele sair
de um aluno que mal lia o português para discussões filosóficas. Então, a gente agradece. E eu queria também lembrar que aqui na sala está a Patrícia Medina, como o senhor mencionou no início, agradecer a presença da professora do UFT, ela também coordena o Cinefórum na SMAT. Então, a gente fica muito feliz pela participação dela hoje nesse Cine da Defensoria. A Edna também, ela é pedagoga, foi pedagoga no CEIP Norte, também está nos assistindo, e ela, em 2018, foi que iniciou, junto com o professor Kennedy, o projeto de leitura naquela unidade de internação. Ela agora é mestranda da UFT e também está nos assistindo. E a Keniane também, no final, eu queria que pudesse chamar a fala no final do debate, porque ela também participou no dia 4 de novembro do Cinefórum que a gente fez presencialmente com os adolescentes. Então, ela também poderia trazer algumas percepções do dia. Agora eu vou chamar o próximo, a Gislene. Gislene, por favor, se apresente, sinta-se à vontade e a gente agradece a sua facilitação no Cine de hoje. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Gislene, sou pedagoga da Defensoria Pública aqui na Regional de Araguaína, componho a equipe multidisciplinar da Regional. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Tessia pelo convite e agradecer a todos que estão participando desse momento conosco. Bom, dando continuidade à fala do professor Braz, que muita coisa do que ele falou foi a minha percepção também, eu gosto muito dessa ideia da leitura como libertadora, tanto a leitura quanto a educação em si, que foi o que nós vimos nos 2 curta-metragens. Discutimos aliás, a gente teve uma conversa, na verdade, né, com os internos, eles participaram, eles gostaram. De algum modo, a gente percebe que eles conseguiram se ver, de repente, naquela criança, na oportunidade, através da leitura, eles poderem abrir a mentalidade deles, poderem mudar, pensar diferente e até revolucionar a situação em que vivem, que assim como aquela criança que tinha dificuldade, que tinha algo a superar. Então, eles acabaram que eles gostaram, interagiram bastante, falaram, né, perceberam que era uma oportunidade de mudança. E também no documentário sobre o Marivaldo também, que a do Marivaldo é uma oportunidade que foi de fato uma mudança de vida. Ele batalhou, né, lutou contra o sistema, que era uma situação que para ele não era favorável, ele enfrentou muitas dificuldades. Então, na conversa, nós percebemos que, de algum modo, eles se perceberam naquilo ali, como uma oportunidade para eles também, de mudança de vida. Que nós precisamos acreditar nisso, que a ressocialização ela precisa acontecer através da educação, através da leitura, através da mudança de pensamento, através dessa busca do conhecimento. É a oportunidade que nós temos, principalmente em relação a esses jovens. Então, a oportunidade deles de estudar, de mudar a situação em que eles se encontram, é a educação. Então, o quanto nós pudermos favorecer, o quanto nós pudermos incentivar, é sempre bem-vindo, porque eles precisam desse incentivo. Muitas vezes, a pessoa que se encontra, né, na situação que ela está encarcerada, ela perde a autoestima, ela começa a não mais se imaginar que ela pode ter uma nova vida, que ela pode conseguir, com outros meios, né, se sustentar, mudar de vida. Muitas vezes nem ela acredita naquilo ali. Então, se nós pudermos incentivar, se nós pudermos mostrar para eles o quanto existem casos reais de pessoas que conseguiram mudar através da educação, que conseguiram mudar de vida, que conseguiram mudar seu pensamento. Então, os 2 curta-metragens foram muito interessantes. Por isso, pela temática que trouxeram, pela possibilidade de discussão que trouxeram. E eu continuo aqui, né, com a ideia aí do professor Braz, de que realmente nós ainda temos muito a fazer. É igual você falou, professor. Muitas crianças se matriculam ainda, né? Dos 7 anos, muitas ainda se matriculam, a grande maioria se matricula. Porém, o índice de adolescentes que desistem, a evasão escolar é muito grande. Imaginemos na situação de encarceramento, né?
numa situação de, no caso, mesmo que seja o sistema socioeducativo, né? Então, assim, o índice é grande de desistência, acaba que, às vezes, eles acabam achando muita dificuldade. Tem algumas crianças, adolescentes, enfim, que têm dificuldade de aprendizagem, como em qualquer sala de aula nós sabemos que existe. E quando chega ali, às vezes ele se sente mais limitado ainda. Outras vezes não tem como ter a educação seriada, então juntam vários alunos numa mesma série, isso dificulta muito para eles. Então, assim, nós ainda temos muito a ser feito. Existem as políticas públicas específicas no âmbito prisional, mas o funcionamento ainda é bem, né, bem puxado, bem devagar. Em relação à educação, de modo geral, em 2015, por exemplo, o Brasil ficou na 60ª posição de 76 países avaliados. Ou seja, nós temos muitas políticas públicas, temos muitos documentos, mas o nosso desenvolvimento ainda está um pouco devagar, nós ainda temos muito para fazer. E essa questão, eu fiz o mestrado, aqueles que não sabem, eu fiz o mestrado em letras, né, no ensino de língua e literatura, fui orientando da professora Valéria, que também está aqui, o professor Braz também fez parte da minha banca, e na minha pesquisa de mestrado eu falo disso, das políticas educacionais para as pessoas privadas de liberdade. Então, o que eu percebi nisso? Existem as políticas, mas o conhecimento, poucas pessoas têm conhecimento dela. Quando se trata de pesquisa, quase não existem pesquisas relacionadas. Em questão a acesso aos documentos, por exemplo, índices sei lá, percentuais de pessoas que estão matriculadas, que estão estudando. Dificílimo o acesso, você não sabe onde encontrar, quando encontra, é muito desatualizado. Os próprios documentos oficiais que tratam dessa questão da educação prisional, eles acabam que dividem a responsabilidade entre a União, o Estado e o município, mas não especifica o que cada um deve fazer. Os dados oficiais são sempre muito restritos, muitas vezes incompletos, desatualizados. Então, tudo isso acaba tornando difícil também essa oportunidade, esse acesso às informações, até mesmo para quem busca, de alguma forma, contribuir com essa educação. Por exemplo, o trabalho que a Tessa está realizando lá na questão da biblioteca, né, a implantação muito interessante. Na época da minha pesquisa, por exemplo, que foi finalizada em 2018, apenas 4 unidades no Tocantins inteiro, né, na área prisional, tinham bibliotecas. Ou seja, a gente fala da leitura, a importância da leitura, mas como se dá esse acesso? Como que eles estão tendo essa oportunidade de participar, de ler, de ter o que ler? Que tipo de leituras tem acesso? Então, tudo isso, nós temos muito ainda a contribuir, muito a fazer, para que realmente a leitura, o estudo, possa ser uma realidade para eles de transformação, de mudança de vida, que eles possam superar, digamos que superar esse tempo que eles estão lá, aproveitar da melhor forma possível, através da leitura, através do estudo. Então, a minha visão é essa, né? O que eu pude perceber foi isso, que de algum modo tem neles essa esperança. Eles ficaram maravilhados, de algum modo eles se sentiram naqueles vídeos, né? Como aquelas pessoas na oportunidade, na possibilidade de mudar. Mas que nós ainda temos muito a fazer. Ainda é um longo processo. E que a nossa esperança é essa, como eu disse, a gente não conversou, a gente não olha eles de modo utópico. É só da educação que está tudo resolvido. Não, mas é uma grande oportunidade. É a oportunidade daqueles que querem mudar de vida, é essa. Através da possibilidade da leitura e através da possibilidade de continuidade dos estudos. Era isso. Agradeço, Gislene, e muito feliz pelas suas percepções. Inclusive, os adolescentes, lá no dia 4 de novembro, né, nas indagações da professora Valéria, eles falaram que tinham sonhos, que aquela ali era a primeira passagem e que estavam há algum tempo
já fora da sala de aula e que na oportunidade de se retomar o estudo, eles tinham a vontade de se formar. E a gente sabe que, pelos dados do mapa da violência, do Infopem, o racismo é estrutural e a maioria dos adolescentes, a maioria dos aprisionados são negros, pessoas de baixa renda e com baixa escolaridade. Então, essa mudança, acredito, do país, ela perpassa pela educação, né? E fico muito feliz por ter me acompanhado presencialmente e agora ter também apresentado suas percepções. Mais uma vez, agradeço a presença também do professor, do Dr. Milton, defensor público, diretor da escola, que também está presente, está nos assistindo. E peço que aqueles que puderem abrir a câmera, fiquem à vontade para que a gente possa estar compartilhando um pouquinho do rostinho de vocês de forma conjunta. Chamo agora o próximo facilitador, a Luzia, da unidade CEIP Norte, para trazer as percepções dela enquanto facilitadora, que esteve presente na unidade, trabalha na unidade como assistente social. Oi, boa noite, eu sou a Luzia, assistente social do CEIP Norte. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, doutora Tessia, pelo convite, né? A senhora me fez para participar. E fico muito grata, porque a senhora levou para a unidade, né, um meio, um leque que abriu para aqueles adolescentes, né? A primeira coisa que a senhora levou foi a biblioteca, que a gente não tinha, né? Às vezes você procurava um livro, não tinha o que encontrar para dar para aqueles meninos, né? E com a abertura, né, foi a primeira abertura dia 4 de novembro, né, que foi aqueles documentário que foi colocado para eles, né? E eles têm crescido muito, doutora Tessia. Eles procuram ler todos os dias, né? Sempre eles estão lendo um livro na semana, eu entrego os livros, eles já pedem outros livros. E sempre cobrando também, né? A professora Valéria, os livros, eles me perguntam, Luzia, os outros livros vai vir? Eu vai. E com a pandemia também, a gente não está tendo aula em sala, né? E eu que estou passando a atividade para eles, porque a nossa pedagoga está de licença, e eu estou aprendendo muito com eles, porque eu estou ajudando eles a entender melhor, né, sobre a leitura, que traz um enriquecimento maravilhoso para eles. E hoje a gente tem, eu falo que nós temos um Lucas Felipe no CEIP Norte, né, que a gente tem um adolescente, eu não sei se a senhora se lembra do Felipe, e um adolescente que ele sempre está perguntando, né, referindo a respeito do meu amigo, né, Cine, que foi meu amigo Nitz, né, que foi o que mais marcou para eles, né, que é aquela superação, né, do adolescente, como o professor Braz falou, né, e o aluno que ele quase não sabia ler, né, e de repente virou um menino extraordinário na sala de aula, passou a liderar, né, e isso a gente está tendo no CEIP Norte hoje, sabe, eu vejo que hoje eles estão bastante mais preocupados em ler, procurando os livros diferentes. Eu levo o livro para eles, eles falam, esse eu já li, eu quero novos livros, não quero mais desse. E hoje a gente tem a biblioteca, na qual a senhora trouxe para eles, né? Está no Castro Alves ali, que é um apanhado muito bom de livro que a gente tem lá para eles. E a gente tem melhorado bastante os nossos adolescentes no CEIP Norte através da leitura. E assim, eu vejo que a leitura tem superado muito eles, não só eles, mas o familiar deles também, porque as famílias me procuram, né, nas ligações que a gente tem, que eles estão diferentes, estão os meninos mais preocupados, né, em crescer futuramente, eles procuram saber, Luzia, se eu passar de ano, se eu estudar, eu vou ser uma pessoa diferente na vida, né, eu vou poder entrar e sair em qualquer lugar, né? Isso eu tenho falado para eles, e isso é verdade, né? Que a leitura transforma a gente. A riqueza não é só em dinheiro, né? Mas sim em busca de conhecimento, né? O conhecimento leva a gente em lugares que você nunca imaginou de ter ido, e através da leitura você pode ir. E é isso que está acontecendo com nossos adolescentes do CEIP Norte. Eu só tenho que agradecer, doutora Tessia, porque a senhora levou isso a eles, né?
e a doutora Valéria também, aquele dia lá, a professora Valéria, aliás, que falou muita coisa importante para eles, né, a respeito da leitura para eles, e isso, cada dia eles estão procurando e procurando entender mais, ler mais, isso é muito importante, né, porque eles têm visto naquele adolescente do Lucas que eles também podem ser um Lucas da vida, né, e isso tem melhorado bastante. E o que eu vejo que a gente só tem que melhorar, ajudar, né, contribuir. Eu espero que a senhora continue nos ajudando, né? Que foi a primeira etapa que foi lá, mas que vem a segunda. Eu falo para eles que aquele foi um cine em sala, né? Que a senhora levou para eles, que foi muito importante, eles tenham crescido, né, com a leitura. E que a senhora continue nos apoiando, nos ajudando, né? Porque isso faz com que eles cresçam na vida, né? Porque às vezes os adolescentes que a gente tem no CEIP aqui, eles não têm muito o que correr atrás, porque às vezes estão ali trancados, né? Não tem ninguém, o professor vai lá dar aula e vai embora, né? Às vezes não tem aquela preocupação de procurar passar para eles, olha, você quer ler um livro assim, outro diferente, né? Porque não é só aula de português, ciências e história, não, né? Eu trabalho lá desde 2011 e eu nunca tinha visto nos adolescentes algo tão diferente, né? Deles querer buscar ler, procurar entender os autores, né? A maioria vai para a sala antes de terminar, já quero voltar para o alojamento, né? E dessa vez está sendo diferente. Eu até convidei a nossa psicóloga também, ela está aqui do meu lado, assistindo também, porque eu até comentei com ela, né? Eu falei, do tempo que eu trabalho aqui, eu nunca vi uns adolescentes a ter essa vontade de estudar, de querer estar sempre trocando livro. Eu quero livro de poesias, eu quero livro disso, eu quero livro daquilo, né? Então, eu achei que essa foi uma sementinha que a senhora plantou dentro do CEIP Norte, com esses adolescentes que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem 8 adolescentes e todo dia eles estão lendo, estão querendo saber mais e mais. Eu acredito que só tenha a melhorar cada dia mais, né? E o que eu tenho a dizer é que essa superação foi só para eles, mas para mim também. A partir da hora que eu assisti aquele documentário, foi grandioso para mim, como assistente social, porque eu pude ver que ali também eu dava para me aprender, porque eu posso levar para eles, né, as coisas que eu tenho vivenciado, né, e isso tem nos trazido uma satisfação muito grande como assistente social no CEIP Norte. E é isso que eu tenho a dizer, que a leitura, ela leva a gente em lugares extremamente importante, né? E eu tenho acompanhado eles, né? Todos os dias em sala de aula. Eu que estou acompanhando eles em sala de aula, né? Nessa época agora da pandemia, não está tendo, como eu já falei, né? E eu que estou acompanhando, né? Então, eles mudaram bastante. Hoje, se a senhora voltar no CEIP Norte, doutora Tessia, a senhora vai ver um Lucas Felipe, tá? Um novo adolescente, né? De todos melhoraram bastante, mas temos um, né, que em especial, que é o Felipe, que tem transformado. Ele fala com a mãe dele no telefone: mãe, eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou descobrindo muitas coisas, eu estou descobrindo que através da leitura eu posso mudar a minha vida, e hoje eu quero ser um adolescente diferente. Ele fala para a mãe dele, né, no telefone: eu quero ser, quando eu sair lá fora, eu quero ser um adolescente diferente, né? Porque isso mudou muito a vida deles. E é isso que eu tinha a dizer, né? Só agradecer e dizer que estou aqui, né, para ajudar, para contribuir, e quero a contribuição de todos, né? Principalmente da senhora, doutora Tessia, que tenha nos dado nossa sementinha, né, no CEIP Norte, com a leitura, com esse documentário que a senhora nos levou, que foi de grande importância dentro do CEIP Norte. Muito feliz, Luzia, pela sua participação, e muito feliz também pelas suas percepções, e mais feliz ainda de saber que a gente tem um Felipe Dinamite agora lá dentro do CEIP, né? Um aluno que está se interessando cada vez mais pela leitura.
quando eu propus para o Paulo, do NDDH, a gente fazer o Cine Fora o Cine, foi em janeiro de 2020, e a gente ia fazer em março, na sala de cinema presencial do SESC. A gente queria levar os adolescentes, porque a gente sabe que muitos deles ainda não conhecem uma sala de cinema, e infelizmente, naquele momento veio a pandemia e o projeto ficou suspenso. E aí, conversando com o pessoal do NDDH, a Liz, o Paulo falou, não, vamos fazer dessa forma, virtual, mas a gente quer levar os adolescentes ainda a retomar em 2021, levar mais curtas, mais filmes da Mostra do Catálogo de Direitos Humanos, e inclusive apresentar a sala de cinema, porque também é uma forma de leitura. Como o Braz colocou, do livro para a tela, da tela para o livro, que a gente está fazendo hoje, né? Então, quando a gente fala em leitura, não é só a leitura em papel, a leitura do livro, a leitura cinematográfica, a leitura de mundo, isso tudo nos forma e nos traz essa percepção de vida. E o que vocês fazem, você, a psicóloga também, se quiser fazer algum comentário que está aí do seu lado, também estava lá presente, agradeço por ela estar presente lá no dia 4 e estar presente aí ao seu lado hoje, da equipe. Vocês são mediadores de leitura. E essa é a proposta, quando a gente trouxe a biblioteca para reformar a Biblioteca Monteiro Lobato, dentro da Escola Castro Alves, que vocês fossem mediadores de leitura e conseguissem, com esse acervo e com a automatização do acervo pelo Biblilivre, levar os adolescentes num espaço de leitura reformado, com ar-condicionado, livros novos, um espaço agradável para a formação de leitura, né? Infelizmente, essas visitações à biblioteca estão suspensas por conta da pandemia, mas acredito que vocês estão pegando os livros, levando até os alojamentos, né, e sempre estão fazendo essa troca. Então, o que eu vejo hoje é que a sementinha que começou lá em 2018 com a Edna e com o professor João Kennedy, ela se multiplicou. E toda a equipe hoje é mediador de leitura, como você bem colocou. Você, da função de assistente social, está motivando e trazendo livros para que os adolescentes possam, nos momentos ter um momento de lazer e também de descoberta de suas subjetividades, porque a leitura ela é uma troca entre o autor e o leitor, né? E com isso se constrói um ao outro. O leitor constrói o autor e vice-versa. É uma via de mão dupla. A psicóloga, ela quer se apresentar, falar alguma coisa também? Que está ao seu lado? Não, doutora Tessia, ela não quer falar. Não, então agradeço por ela ter presenciado no dia 4, por estar presente aí hoje ao seu lado, tá? Agradeço mesmo. E agora eu vou chamar o próximo, a professora Valéria Medeiros, para se apresentar e para estar trazendo as percepções sobre os curtas-metragens. Bom, muito boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Estão? Ótimo. Então, eu vou tentar, Tessia, me ater ao curta, ou melhor, ao curta, porque eu quero falar mais especificamente do meu amigo Nietzsche, né? Mas é muito difícil, o que nós temos, o que eu tenho hoje, a quantidade de coisas de abordagens, de coisas para trazer à tona, né? Eu posso escolher, e essa vai ser a palavra que vai percorrer a minha fala, né? São inúmeros problemas, eu tenho a possibilidade de escolher qual vai ser minha abordagem, mas eles não têm escolha nenhuma, né? Então, para começar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Valéria Medeiros, eu sou professora do curso de Letras, da graduação do programa de pós-graduação em Letras, ensino de língua e de literatura, e também do Prof. Letras, né, do mestrado profissional em letras da UFT, e, de modo geral, eu sou pesquisadora e representante do convênio da UFT, agora o UFNT, com a Cátedra Unesco de Leitura no Brasil, que fica na PUC do Rio de Janeiro, né? E a Tessia não sabe ainda, Gislene, Braz, mas no ano que vem, eu quero que hoje seja a pedra fundamental do lançamento do Núcleo de Pesquisa em Ensino e Cárcere, né? Já parte do Observatório de Leitura, que foi implantado com verbas do CNPq, e também do Grupo de Pesquisa do CNPq,
sobre leitura em espaços de violência, né? Então, o observatório, ele representa, eu já era pesquisadora da Cátedra Unesco de Leitura no Brasil, que fica na PUC-Rio. A professora Eliane Nunes me pede para pedir desculpas, mas ela está com problemas de saúde na família, então ela não vai poder falar hoje, me pede para representá-la, que é algo que acontece muito. Em 2012, eu fui na FLIT, na Feira Literária do Tocantins, representando a Cátedra Unesco. Então, para começar, Luzia, eu estou muito feliz, eu estou dando pulos aqui, né, pela escolha do Felipe. O Felipe escolheu, né? E ele poderia ter escolhido desistir, mas ele escolheu resistir, né? Então, a minha fala vai passar pela questão da escolha, e você, por favor, diga a eles, Luzia, que eu não escrevi, que eu não escrevi, não esqueci, a listinha deles está toda aqui, tá? Me faltam alguns livros para os 9 que estavam lá, eu vou entrar em contato com você. Eu tive Covid, né? E esse ano, que era o ano que eu ia efetivamente entrar em ação junto com a Tessia, porque a Tessia, eu digo sempre sobre o projeto da Tessia, que ela não está mudando, em primeiro lugar, que ela achou, né, uma brecha fantástica aí, né? Quem tem vontade faz, quem não tem vontade arranja uma desculpa. Então, a Tessia, que é uma pessoa, né, de uma vontade enorme, que eu tenho o enorme privilégio e orgulho de orientar, como eu tenho muito orgulho da Gislene, e uma parte do que eu vou ler aqui foi do Valdir Coimbra, que é professor da rede pública, ela conseguiu, dentro do mecanismo do judiciário, ela conseguiu uma forma, né, para vencer aquilo que é o nosso maior problema, que é recursos para mudar a realidade da biblioteca. E com isso, né, eu estava lá no dia da entrega, não é só a realidade do CEIP Norte que a Tessia está mudando, ela está mudando a realidade dos alunos do Colégio Castro Alves, que eu acho muito significativo o nome, né, os grilhões da escravidão do navio negreiro. Então, a Tessia está fazendo muito mais, né, porque é isso que eu quero, né, que eu espero que esteja bem claro na tese, que é uma proposta de intervenção muito clara, né, que surgiu através da percepção dela de como ela poderia levantar recursos e, mudando o ambiente onde os adolescentes em conflito com a lei vão, ela está mudando a vida de muitos adolescentes naquela escola. Só que esse ano tudo foi paralisado, né? Tudo ficou paralisado. Eu, inclusive, estava na Irlanda como professora visitante, agradeço a CAPES, né, pela bolsa que eu recebi durante a pandemia, e foi durante a pandemia que nós estivemos lá. E como o Paulo falou, né, nós estamos aqui apesar da pandemia, né? Eu acho que a questão da resistência, porque a pandemia, quando eu escolhi ir para a Irlanda e ficar lá, que eu poderia ter escolhido voltar, eu escolhi justamente porque eu falei, bom, esse é o momento para uma pessoa que vive de crítica sociológica, de pensar a obra literária, a obra de arte, um filme, o que quer que seja, como produto do seu tempo, do momento em que ele é feito, né? Então, eu falei, agora eu vou observar a sociedade irlandesa, né? Eu trabalho com romance policial, e na Irlanda, o romance policial está muito atrelado com a economia do país, que é uma economia muito claudicante, né? Vai tropeçando, de 10 em 10 anos tem uma crise, já está vindo crise de novo. E eu não me permiti, né? Eu falei, não, agora eu tenho uma janela privilegiada. Essa janela é a janela da pandemia, porque como o Paulo falou, né, a pandemia, né, ele não falou com essa clareza, mas eu falo, né, ela lançou luz de forma inequívoca para a desigualdade social no Brasil, né? A pandemia nos permite, raramente se fala sobre alguma coisa na perspectiva da doença,
né? Existe um livro que eu comprei em 2014 chamado A História da Humanidade Contada pelos Vírus, né? Mas a gente não tem uma história da literatura contada pelos vírus. Eu estou escrevendo, né? Espero lançar no ano que vem, né? Como outros escritos. Porque é nesse momento que a gente vê muita coisa. Então, a desigualdade social, né? Que vai... Agora, todo mundo, né? Aí alvoroçado com a vacina, mas quem vai receber essa vacina? Né? Quais são os grupos que virão primeiro numa escala de prioridades? Né? Nós estamos falando aí de algo muito complexo. Né? A pandemia e agora a vacina, né? Vai ganhar a vacina primeiro quem comprar primeiro. Né? É uma questão de pensar as questões de classe, as questões das relações internacionais, a questão do Brasil no mundo, né? Quem está comprando primeiro. E os adolescentes, né, no âmbito do cárcere, porque eu não trabalho... A menina dos meus olhos são os adolescentes, mas eu trabalho com presídio feminino e também no masculino, né? Mas aquilo que eu escolhi para o resto da minha vida, e eu já falei para a Luzia, né? Eu vou voltar, quero ter certeza, eu vou te ligar, Luzia, porque eu ainda não consegui, tem um que queria os 50 tons de cinza. Eu não consegui os 50 tons de cinza ainda, né? Mas consegui Harry Potter, quadrinhos, e eu quero levar para aqueles que não falaram nada, né? Porque num primeiro momento, nem na minha sala de aula, nem todo mundo lê, né? Em voz alta ou fala. Falar em público não é uma coisa fácil, né? O computador pode tornar um pouco mais fácil, né? Mas ali nós estávamos numa sala pequena, com 9, né? Eram 9 adolescentes, nós ali, e já não dava para ninguém se mexer muito. Vocês imaginem se eles estivessem, né, em um número maior, que nós sabemos que acontece, né? Então, eu quero começar, e eu vou passar por tudo que vocês falaram, inclusive a Gislene, ela não falou, mas ela fez uma bela dissertação sobre a literatura no Enem para privados de liberdade. Então, o meu trabalho, cada vez mais, eu sou muito feliz com isso. Eu não me sinto uma dessas pessoas, eu não deixo de pensar neles um dia, Luzia, eu não deixo de pensar neles, não deixo de pensar no presídio feminino em Babassulândia, no Barra da Grota. Eu estou vendo agora uma forma de, até que a pandemia acabe, né, cuidar da remissão de pena pela leitura, das resenhas que eles fazem, tá? Então, eu vou contar... Foi um episódio rápido na minha vida, de uma cidade chamada Paraty, que tem agora a Feira Literária de Paraty, muito famosa, né? Mas lá nos anos 2000 e antes não era tão famosa assim, não. E aí eu fui. Eu gosto muito, é uma cidade histórica. E fui para o cais à noite, fui passear, senti o cheiro do mar, que eu sou carioca, da Gema, nasci longe do mar, né? Porque depois dos muitos aterros, quem lê Machado de Assis, Dom Casmurro, vai ver que o mar vinha no centro. Aí foram aterrando. Então, eu queria sentir o cheiro do mar. Aí lá fui eu e vi um barquinho. O barquinho, o nome do barco, que eles têm nomes, né? O nome do barco era O Nome da Rosa. E quem me conhece sabe que eu tenho várias rosas tatuadas na minha perna, e no começo era uma rosa só, porque minha tese, eu comecei a escrever, né, do romance policial de Enigma com Edgar Allan Poe, Sherlock Holmes, Agatha Christie, até O Nome da Rosa com Humberto Eco. E aí eu falei, gente, mas por que será que ele deu esse nome? Né? Aí no dia seguinte eu voltei, eu vou falar com ele. Aí cheguei e perguntei, ele me disse que ele tinha o livro, que ele leu o livro, e o livro era maravilhoso. Ele deu o nome do livro, O Pescador. Conversamos sobre o livro, e ele disse que emprestou e nunca mais trouxeram para ele. Aí, logo em seguida, ele me convidou para um churrasco ali no cais, com os pescadores, que eu passei a noite toda, foi maravilhosa a noite ali com eles, e prometi que eu ia voltar para levar um novo livro para ele. Né? Quando eu voltei, ele não estava lá. Procurei e perguntei. Então, depois eu volto, né? Porque isso
Isso lembra, né, o catador de papelão, né? Então, para ganhar tempo, eu quero contar para vocês o seguinte. Esse livro aqui foi escrito pelo maior nome da crítica literária brasileira, Antônio Cândido, né, que faleceu alguns anos atrás. É um livro que foi publicado pela primeira vez em 1970. E ele escreveu porque ele foi convidado para falar sobre literatura e direitos humanos. Então, eu vou ler aqui. O assunto que me foi confiado nessa série é aparentemente meio desligado dos problemas reais. Direitos humanos e literatura. As maneiras de abordá-lo são muitas, mas não posso começar a falar sobre o tema específico sem fazer algumas reflexões prévias a respeito dos próprios direitos humanos. Então, pedindo licença, Antônio Cândido, eu começo a falar sobre leitura e os direitos humanos a partir desse texto dele, que é referência para inúmeras áreas do conhecimento, né? Esse crítico sociológico maravilhoso. Então, eu vou ler um artigo que foi publicado recentemente na revista Literatura e Autoritarismo, né? Sobre resistência e distopia, e eu e a minha colega, a professora Andréia Lameirão Mateus, nós escrevemos sobre a ficção científica distópica, 1984, e o Conto da Aia, que é mais conhecido pela versão para a TV, né? Então, eu vou ler aqui, né? A constatação, né, Erich Fromm, ele fez o crítico, né, o teórico, ele fez um prefácio ao 1984, né, que a data de publicação foi 1949. Quando ele publicou, ele já estava muito combalido pela tuberculose e muito ressentido, muito chateado com os rumos do socialismo no mundo. Então, ele escreveu, levou para o editor, né, disse que era um livro muito cinzento, muito sombrio, então sugeriu inverter, né, ficou 1984, e não porque o livro foi escrito em 1948, então o editor sugeriu, né? Então, hoje nós temos o Big Brother, ninguém lembra mais de George Orwell, mas é preciso lembrar. Enquanto eu estiver por aqui, né, no planeta Terra, né, eu vou lembrar. Então, no prefácio ele diz, o romance 1984, com essa figura do grande irmão observando todo mundo numa sociedade totalitária e opressiva, a expressão de um estado de espírito é uma advertência. O estado de espírito que ele expressa é próximo ao desespero acerca do futuro do homem. E a advertência é que, a não ser que o curso da história se altere, homens do mundo inteiro perderão suas qualidades mais humanas, se tornarão autômatos sem alma e nem ao menos vão se dar conta disso, né? Essa foi uma tradução que nós fizemos. Tessia, eu vou te perguntar, você está gravando? Porque agora eu tenho que gravar para poder escrever, né? Porque ano que vem, Tessia já vai fazer parte de um capítulo de livro que eu estou organizando, que vai sair pela Unesco, sobre leitura e violência, né? Gislene já tem um ensaio, já fiz aí o pedido a ela, porque vai sair no número da revista da cátedra sobre educação e remissão prisional nas prisões. Tá gravando, Tessia? Tá? Ótimo. Então, aí eu vou ler para ganhar tempo. A constatação da progressiva automatização do homem através da perda da dimensão que define a sua humanidade, a liberdade para pensar, de fato leva a pensar no papel desta liberdade no percurso do pensamento ocidental, como força que promoveria justamente o alcance da felicidade material e espiritual do indivíduo e da humanidade. Entendemos que na base do pensamento de Fromm está o marco da crença na possibilidade de concretização deste projeto, a Revolução Francesa. A ela também se refere indiretamente Antônio Cândido em seu igualmente modelar texto O Direito à Literatura,
de 1970, para erguer seu argumento em defesa da literatura como um direito básico, dada sua função humanizadora. Então, Cândido justifica sua argumentação através da contradição que permeia a história do Ocidente, qual seja a promessa da racionalidade técnica, em clara referência ao humanismo científico do século XVIII, que tem em Isaac Newton seu maior expoente, e a constatação nos dias atuais de que, citando Cândido, o máximo de racionalidade técnica e de domínio sobre a natureza não consegue possibilitar a igualdade social. Fim de citação. Ao contrário, a contradição revela a ambiguidade, aí sou eu falando, a ambiguidade da racionalidade humana enquanto força criadora e destruidora, na medida em que quanto maior o progresso industrial, menor a distribuição equitativa dos bens, uma vez que, em comparação a eras passadas, chegamos a um máximo de racionalidade técnica e domínio sobre a natureza. Isso permite imaginar a possibilidade de resolver o grande número de problemas materiais do homem, quem sabe, inclusive, o da alimentação. No entanto, a irracionalidade do comportamento também é máxima, servida frequentemente pelos mesmos meios que deveriam realizar os desígnios da racionalidade. Assim, com energia atômica, podemos ao mesmo tempo gerar força criadora e destruir a vida pela guerra. Com o incrível progresso industrial, aumentamos o conforto até alcançar níveis nunca sonhados, mas excluímos dele as grandes massas que condenamos à miséria. Portanto, podemos dizer que os mesmos meios que permitem o progresso podem provocar a degradação da maioria. Essa é a fala de Antônio Cândido, né? Então, né, esse texto eu posso depois passar, né? Qual é o que Antônio Cândido, né, escolhe, né, o que ele vai fazer para responder, né, para se encaixar e responder a essa provocação, ele vai recorrer a um frei com o qual ele conviveu, né, e que economista, né, frei e economista, elaborou seria o padre Louis-Joseph Lebret, ou Joseph Lebret, né, que vai fundar o movimento Economia e Humanismo. E ele cria a noção de que existem bens compressíveis e bens incompressíveis. Os bens compressíveis seriam o direito à casa, educação, alimentação e vestimenta. E os bens incompressíveis, né, seriam, ou melhor, o contrário, os bens incompressíveis, aqueles que não se pode, né, comprimir ou retirar, né, privar o ser humano. Seriam a casa, a alimentação, a vestimenta. Né? Um minutinho, tá? É bom. Então, só para falar para vocês, os bens, a pergunta que ele faz é a pergunta que eu vou fazer para vocês. Né? Antônio Cândido justifica, né, a sua inserção quando ele diz que a literatura é um bem incompressível. Né? Então, antes de ler Cândido e antes de pisar em qualquer espaço de privação de liberdade, eu digo sempre, tem um texto que eu dei o nome de Filhos do Cárcere, que eu vou passar para a Tessia, né, que eu escrevi com Valdir. Os filhos do cárcere são os meninos do SEC Norte. Tá? Eu estive uma vez em Babassulândia e uma mãe, uma das detentas, me pediu que eu soubesse se o filho dela estava mesmo preso no SEIP Norte, porque o marido estava preso em Guaraí. Então, o que nós temos aí, e o que Felipe parece ter feito, né, a leitura daquele documentário, né, desse documentário maravilhoso que eu acredito que vocês tenham lido, né, o Felipe se emancipou. Né? Então, a leitura teve esse poder. Por que é um bem incompressível a leitura? Né? Porque ele humaniza. A leitura, a literatura humanizam. Ela torna o indivíduo sensível para si mesmo, para o outro, para o mundo em que ele vive. E como Braz falou, né? Ele leu e se emancipou.
uma vez emancipado, ele pode mudar a realidade ao seu exterior. E é isso que cada um de nós tem primeiro que se perguntar, né? Eles têm escolha. Esse foi o tom da minha fala, né? No começo eles muito, né? O Lucas, a primeira leitura dele, como o Brás falou, que foi Nietzsche, não foi uma escolha. A professora falou, você tem que ler melhor, porque ele lia decodificando, né? Computador, né? Ele lia lá autoescola. Ela queria que ele lesse correndo, mas ela não esperava que ele se emancipasse e liderasse uma pequena rebelião de super-homens na escola, né? Então, tem inúmeras possibilidades e muita coisa para falar, né? E eu prefiro fechar com essa ideia do educar para escolher, né? É para isso, eles precisam de educação, né? Os nossos adolescentes precisam de educação para que eles possam fazer escolhas. Eles podem, os meninos o Felipe, né? Como o Lucas, ele escolheu não desistir, porque é isso que o Marivaldo fala, né? O sistema quer que tudo continue assim. Eu até conversei com eles, falei para eles que a minha mãe é analfabeta, e eu tenho muito orgulho disso, e eu vivia diariamente essa situação. Eu fazendo o meu dever, minha mãe só olhava para ver se estava escrito, né? Não ter com quem falar. Então, o que eu vou escrever no livro que eu falo para a Tessia, a minha função, Luzia, é mediar. Essa é aquela pessoa entre o livro e o leitor, o cinema e o leitor, o quadro e o leitor. E eu vou voltar e nós vamos fazer tudo isso. Eu vou levar, né, artes plásticas para eles, né? Se eles não podem sair, a gente tem que levar. Mas essa pandemia realmente, né, ela nos paralisou num pequeno momento, mas num segundo momento, como a Tessia disse, né, nós descobrimos caminhos, estamos fazendo conferências, levamos para o CEIP Norte. Então, eu vou deixar agora, né, e lembrar, como o Brás falou, Antônio Cândido define, em primeiro lugar, a literatura como um produto cultural que é produzido do erudito ao sábio, né? Então, nós temos o sábio catador. Eu perguntei para os meninos, vocês acham que o catador de lixo é doutor como eu? Eles falaram não. Eu falei, pois é, né? Porque a universidade dá um diploma, ela dá um título. O catador é tão sábio quanto eu. Já estou terminando, né? Para incutir neles que a ideia de sabedoria, de inteligência, né? Ela é empírica, ela é do cotidiano. E a universidade, o que ela faz é dar um método. Então, muito obrigada pelo convite, Tessia. Nós vamos repetir isso e lançar livros, e lançar o núcleo, lançar o GRPESC. 2021, nós não paramos em 2020, não vamos parar também em 2021. Né? Muito obrigada, obrigada aos colegas. Eu que agradeço, professora Valéria, imensamente pela contribuição, até porque a senhora é uma grande mediadora de leitura e tem sonhado junto com a equipe lá, multidisciplinar, do CEIP, essa transformação pelas letras. Agradeço mesmo. Aliás, a Luzia, eu já quero aqui convidar tanto para o núcleo quanto para o grupo de pesquisa, viu, Luzia, a psicóloga, tá bem? Para as publicações. Vocês já estão convidados, todos da mesa. E agradeço também o convite. E agora a gente queria que os demais que tiverem alguma consideração, que queiram falar, os participantes, né, sobre a facilitação de hoje dos curtas, do Marivaldo e do Lucas, né, do Nietzsche, sintam-se à vontade. Tem alguém interessado em contribuir com a fala? Olha, enquanto isso, eu vou colocar aqui no chat a referência do artigo que eu li, tá? Enfim, é um hábito na academia, a gente leu, cita, né? No caso é o mesmo, mas não acho problema, porque foi o que fiz. Considerando que ninguém se habilitou a falar, a gente passa agora para as considerações finais de cada um. Quem dos facilitadores tiver algo
para fechar as falas, fiquem à vontade para a gente encerrar a noite sobre os curtas e para que a gente possa, então, finalizar o Cine Fórum de hoje. Professor Braz, Gislene, Luzia e professora Valéria. Colegas, penso que a partir da mensagem do filme, né, questionar o mundo à nossa volta é necessário. É necessário olhá-lo, é necessário questioná-lo, é necessário interagir, né? E a literatura, o livro, é uma dessas janelas ou portas, né? Ou com possibilidade. Então, vamos aproveitar, né? Acho que essa é a minha modesta mensagem aí, né? A gente encerrar esse evento. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui, ouvindo, aprendendo e, enfim, conversando com vocês. Obrigada, Braz. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a participação de todos e dizer que é muito bom, fico muito feliz de poder compartilhar com pessoas que têm o mesmo pensamento, né? De que a leitura e a educação, elas são libertadoras e que pode fazer mudar o mundo de alguém, transformar até mesmo a própria sociedade. Então, foi muito bom, fico muito feliz pelo convite e agradeço mais uma vez. Obrigada, Gislene. Luzia? Também. Oi, sim, doutora Tessia, eu só quero agradecer também, né, pela oportunidade e dizer que eu estou aqui, né, pronta para ajudar. E como a professora Valéria falou, o sistema em si, ele prefere ficar quieto para que não dê trabalho a ele, né? Doutora Tessia, como eu falei para a senhora aquele dia, o que a gente precisa é de mão de obras humana, lembra? Que eu falei para a senhora naquele dia que a senhora esteve lá? Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito nisso, que a gente tem que ser humano, aprender a transmitir, porque quando você transmite, você também aprende, né? Transmitindo conhecimento. E eu gosto muito de estar ajudando os adolescentes de CEIP Norte. Eu vejo eles para mim como se fosse um monte de filhos que eu tenho toda a preocupação, para mim não tem tempo nem horas, tá, para mim estar com eles, e eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas assim, que fazem parte de algo tão importante e enriquecedor na vida dos adolescentes, que a gente vive e convive no CEIP Norte, porque é muito fácil você dizer fulano é bandido, fulano é isso, fulano é aquilo, quando na real situação, na raiz da família, você não sabe como é que ela está, se esse caulo, se essa raiz é profunda, se não é. Então, eu falo de conhecimento, porque eu visito a cada família, né? E isso é muito bom, é um crescimento desses adolescentes, né? É algo que vem a crescer mutuamente, né? Para o dia a dia da vida deles e o convívio lá fora, não só no CEIP Norte, porque você ficar numa sala, né? Não é fácil, você tá ali todos os dias, eu falo com eles sempre. Eu me mudo de lugar com vocês. Por isso que eu tenho todo o prazer do mundo de estar ensinando, buscando aquilo que eu não sei, eu procuro, mas eu levo para eles, né? E por isso eu quero agradecer, né, a todos que estão aí, dizer, professora Valéria, que eu estou esperando os livros para a gente passar para eles, tá? E estou aqui. No que puder contar comigo, estarei aqui para ajudar. Muito obrigada a todos. Obrigada, Luzia. Professora Valéria? Bom, Luzia, eu só quero te dizer que esta semana eu vou pessoalmente entregar os livros para eles, tá? Porque é o que eu quero fazer pessoalmente. Eu honro a minha palavra, as minhas promessas, e foi bem no final, né, que eu faço muitas perguntas, é o trabalho do mediador fazer pergunta, e eu comecei com a pergunta, né, se eles gostariam, como eu gostaria, como o Lucas, né, de ter alguém para conversar sobre aquele livro que, por acaso, como o Braz falou, né, o primeiro, o Nietzsche, vem por acaso. A professora manda ele ler, né, ler qualquer coisa. E ele lê o poste, ele lê a palavra lá na padaria, ele sai lendo tudo, né? E o Nietzsche cai, né, como
como uma luva, né, para transformá-lo num super-homem, para essa superação. Agora, Max, ele escolhe ler, né? E outra coisa, eu falei para eles do hino da Internacional, viu, Braz? Eu falei para eles que o Inter, lá por quem eu torço, eu gosto de futebol, lá no Rio Grande do Sul, tem o seu nome por causa da Internacional. Eu expliquei o que é Internacional e quem é Max, né? Enfim, né? Que nós continuemos, né, dentro das unidades prisionais, né, mas a minha missão de leitura, né, de levar a leitura, de fazer mediação de leitura, ela acontece em qualquer lugar que queiram me chamar. No Barra da Grota, eu vou no Barra da Grota, vou em Babaçuande, mas é o meu projeto pessoal, o CEIP Norte, mas eu vou nas escolas de Araguaína, eu vou nos hospitais, quem quiser me chama, eu estou à disposição, né? Aliás, eu gostaria de, depois a Tessia, ela vai mandar para quem participou, vai divulgar o projeto O Brasil que Lê, né? Quem souber de algum projeto de leitura que já aconteceu, que está acontecendo, né? Vocês aí do CEIP Norte, né? Entra no link e responde. Eu não posso, eu tenho que divulgar, né? Então, é isso. Eu fiz muitas perguntas e eu só gostaria que se vocês... outra coisa, levem esse documentário adiante. Ele muda vidas. Esse documentário, ele muda vidas. Muda a forma como nós vemos as coisas. E eu já vou estragar um pouquinho, lá no começo, porque quando ele diz, Deus morreu, a mãe fica desesperada e leva para a igreja. Né? O que acontece ali é uma espécie de, né, purgação, exorcismo. Agora, eu não sei se vocês repararam que lá no começo, o pastor estava na porta da igreja dizendo, não vos conformeis. Uhum. Então, eu quero finalizar aqui, né, lembrando do catador de papelão. Não, você não vai lá na última página. Ele explicou, do Nordeste da Europa. Né? Fala sobre futebol, fala, porque fala de tudo. Né? A filosofia como a literatura falam de tudo. Então, não, você não vai, não, tem que ler tudo primeiro. Né? E o pastor dizendo, não vos conformeis. E foi geralmente eu perguntei, vocês repararam nas palavras do pastor? É bem no comecinho, né? A gente não lembra muito, fica mais a imagem do pastor, né? Tentando expulsar o demônio do Lucas, né? Então, para os nossos Lucas, né? Muitos Lucas, para o Felipe, né? Para todos nós, que fica essa mensagem de não conformismos, né? E para fechar, direito e literatura, então, sem deveres sem direitos e nem direitos sem dever, para todos. Né? E agora, eu deixo a pergunta aí. Para poder pensar como Antônio Cândido e pensar que a literatura é um direito, a leitura é um direito, a gente tem que pensar, se colocar no lado do outro, essa é a verdadeira humanização. O que é importante para mim é importante para o outro? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, juntamente com o meu muito obrigado. Eu que agradeço, professora Valéria. E como a senhora bem reforçou, direito e literatura, eles se entrelaçam, andam juntos, e essa função social, esse direito básico que Antônio Cândido traz, a Luzia bem retratou sobre a experiência que ela tem vivenciado hoje, né? E reforçando também a questão do Brasil que lê, a Defensoria ela já está escrevendo 4 projetos de leitura nessa pesquisa de âmbito nacional da Cátedra da Unesco de Leitura. O primeiro projeto é a Biblioteca em Movimento, o Remissão pela Leitura também, que foi desenvolvido em Gurupi pela defensora pública Mônica Prudente Cansado, com a analista Ivonete Souza. O Biblioteca Itinerante também, da Regional de Gurupi, que teve o seu exercício na brinquedoteca daquela regional em 2017 e foi encabeçado pela pedagoga Elisete Soares e a Mônica Prudente, da Defensoria Pública. E, por fim, o Leitura em Espaço de Liberdade, que é o que a gente está debatendo hoje, né, com os curtas, e apresentando, como a gente bem explicou, sobre a reforma da biblioteca. A gente fez em parceria com o Ministério Público do Trabalho e destinou o orçamento para a reforma da biblioteca. Então, 4 projetos da Defensoria serão inscritos na pesquisa O Brasil que Lê, e quem souber, daqueles que nos assistem, de outros projetos que estão acontecendo, que já se realizaram, por favor,
se inscrevam que vai receber o selo de participação da Cátedra da Unesp. É isso. Paulo, agradeço. Estou reforçando a Tessia, cada um que esteve aqui hoje à noite, que nos ouviu, é um multiplicador. Levem a ideia do Brasil que lê, né, para todos que vocês conhecem. Eu estou colocando aqui no chat, tá? Por favor, porque o Tocantins vai ser um grande mapa de leitura, né? E o Tocantins não pode ficar fora, não pode ficar em branco, porque há muitos como na biblioteca. E quem tiver contatos no norte, Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, né? Por favor, né? Acho que não esqueci nenhum. Passe adiante essa mensagem, tá? Estou muito feliz porque a Defensoria faz um trabalho belíssimo. É isso, Paulo. Agradeço. Doutora Tessia, assim, agora à noite, eu acho que talvez algum dos nossos ouvintes tenha ficado assim, nossa, eu fiquei a semana inteira direito, de repente eu caio na literatura, tem um monte de assuntos aqui, de pedagogia, o professor falou filosofia, mas assim, gente, a ciência primeiro foi a filosofia e tantas outras formas vêm das leituras que a gente faz do mundo, desde pequenos, a partir do momento que chegamos com vida no planeta, nós estamos em constante aprendizado. E o aprendizado vai até o fim, até o último instante de nossas vidas. Acho que todos jamais pensaram aqui, né, passar por um ano pandêmico, mas historicamente, guerras, pandemias, revoluções são os momentos de inflexões e para os quais nos catapultam em anos de evolução, nos tiram de muito atraso. E pensar que todos devem ser retirados do atraso, que a todos é conferido o direito humano, teve tanta subjetividade assim da fala da professora Valéria. Nossa, mas o que é isso? Falei, é esse ser que nós queremos que seja formado quando dizemos da garantia de direitos. E ao longo da nossa semana, a gente teve diversos exemplos distintos entre si da necessidade de atuação e do quão importante é a nossa instituição. A gente discutiu direito quilombola, a gente discutiu direito obstetrício, né? Direito médico com a violência obstetrícia, nós discutimos dados, discutimos o direito ao nome, o direito a uma certificação pública, né, que muitas pessoas, ontem me doeu muito na fala de uma quilombola que contribuiu, que assim, os programas da universidade de inclusão não nos contemplam às vezes porque eu não tenho um RG, porque eu não tenho uma certidão de óbito do meu avô quilombola, porque ele não foi registrado. Um brasileiro que contribuiu para a construção da nossa nação e sequer existe quanto um dado. Ele não existe no nascimento, ele não existe na morte. Ele apenas ficou na memória dos seus parentes. Quantas e quantas memórias, quantas coisas a gente não pode criar, e fico muito feliz que a gente tenha dentro da Defensoria a nossa defensora Tessia, daqui a pouco doutora, pela conclusão do seu doutoramento. Muito obrigado a esses personagens que ela me apresentou, professor Braz, Valéria, Gislene, Luzia, e muito obrigado por vocês estarem dispostos e fazendo um trabalho tão belo. Obrigado a quem ficou até aqui no momento, a SDEP, todas as equipes, membros, servidores da instituição. Nos sentimos muito gratos, muito contemplados, e com certeza no ano de 2021 estaremos aqui sem medir esforços para que o combate constante para a vivência para todos de direitos humanos seja a nossa realidade e seja o nosso motivo de muitos sorrisos. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Paulo, só para convidar já a Tessia. A defesa da Tessia vai ser pública, é uma bela tese, muito elogiada na sua qualificação. E lembrando, Paulo, que Antônio Cândido também fala do direito à justiça pública. E Tessia está fazendo belamente, né, mostrando que a justiça pública é um direito humano,
né? Ela está levando isso. E literatura e direito, nós não podemos nos esquecer que estão ligadas pelo cordão umbilical. A hermenêutica, que é filosofia. A hermenêutica não é nem jurídica nem literária, ela é filosófica.